É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. O pastor Wellington me pediu para estar aqui essa noite com os irmãos, porque é aniversário da Igreja Batista do Touzete, então ele foi convidado para pregar lá, e então ele me convocou, não me convidou, ele me convocou para estar aqui nessa noite com vocês. E eu queria começar dizendo um versículo do Salmo 126, versículo 3, que provavelmente vocês conhecem, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Vocês podem repetir isso comigo? Grandes coisas. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, mais um domingo, mais uma semana. E esse versículo, ele fala no plural: eu e você estamos alegres. E eu tenho certeza que Deus tem sido bom comigo e também tem sido bom com você. E você pode até pensar que eu não sei dar nada da sua vida, eu não sei da sua família, da sua saúde, da sua história, eu não sei o que você passa em casa, na sua profissão, mas eu tenho certeza que Deus tem sido bom com você. E a pergunta que fica é: você tem se alegrado? Eu queria compartilhar algumas alegrias que têm transbordado no meu coração no início desse ano, ou pelo menos que aconteceram comigo ultimamente. E a primeira delas é que temos um pastor em nossa igreja. Depois de tanto tempo, depois de mais de 2 anos procurando um pastor, tanto tempo orando, tanto tempo se dedicando, surge um pastor na nossa igreja, o pastor Wellington, e eu tenho certeza que há uma alegria no meu coração, e provavelmente muitos irmãos aqui compartilham dessa alegria comigo, amém? Outra alegria que tenho também em meu coração é que eu estou no último período do seminário, graças a Deus. Posso escutar um glória a Deus? Estou no último período do seminário. É, isso aí, mãe, falei que eu consegui, brincadeira. Isso é um motivo de grande alegria no meu coração. Depois de 4 anos estudando, depois de 4 anos morando no Rio, finalmente, se Deus assim permitir, esse ano eu termino os meus estudos no seminário. E eu tenho certeza que isso é motivo de grande alegria para alguns irmãos que me viram crescer, que me viram fazer poucas e pequenas bagunças por essa igreja, e é uma alegria que compartilhamos juntos, pelo menos alguns de nós. Outra, terceira alegria que vem à minha mente agora é o Fluminense ser campeão da Libertadores. Eu ainda posso falar isso, eu não sei ano que vem, e eu sei que alguns irmãos aqui compartilham dessa alegria comigo. Mas provavelmente eu falei 3 coisas que você não se enquadra, que você não se alegrou e que você não está entendendo por que eu estou tão alegre assim. Mas eu posso ficar aqui a noite inteira, todo o meu tempo que tenho, 40, 50 minutos, dizendo por que você pode estar alegre. Talvez por causa da vida, talvez por causa do ar. Uma nova oportunidade que eu e você temos todo dia de enfrentar as batalhas. Eu não sei o motivo, mas eu sei que existem vários, para eu e você nos tornarmos alegres hoje e continuarmos sendo alegres e caminhando juntos. Alegrias que transbordam o meu coração podem também transbordar o seu coração. É difícil achar essa alegria às vezes. É difícil porque nos afastamos do pensamento de Deus, nos afastamos dos planos de Deus e acabamos nos esquecendo que a nossa alegria está no Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por mim e por você. Mas eu queria dizer nessa noite que enquanto há vida, ainda há esperança de se alegrar. Eu não sei o que você passa na sua casa, eu não sei o que você passa na sua rotina, no seu trabalho, na sua escola, mas eu preciso te dizer que enquanto há vida, ainda há esperança de se alegrar, ainda há esperança de vencer, ainda há esperança de continuar batalhando. Enquanto há vida, ainda há esperança. E é exatamente nessa esperança que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 4. Leremos todo esse capítulo, Apocalipse 4, e eu lerei na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Se você tem outra versão, não tem problema, mas eu vou ler aqui NAA, Nova Almeida Atualizada, Apocalipse 4, o capítulo todo, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Os irmãos podem se colocar em pé nesse momento, por favor, para lermos a palavra. E diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que vi uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi era como de uma trombeta ao falar comigo, e disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer.
Depois dessas coisas, imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado neste trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, e o terceiro tinha um rosto semelhante a um de um ser humano. O quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Senhor Deus e Pai, obrigado porque podemos abrir a Tua palavra de forma livre e podemos ler. O Senhor pode falar conosco, Pai. E obrigado por esse momento em que a Tua palavra toca aos nossos corações. Que nesse momento, Pai, nada possa distrair e que nós possamos estar sintonizados com a Tua palavra para podermos ser transformados por Ti. Me usa nessa noite em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse livro de Apocalipse, esse capítulo 4, ele tem a ver com a escatologia, ou seja, o fim dos tempos. E muitas pessoas, às vezes, ficam com medo ou não entendem muito a linguagem e a figura do Apocalipse, mas eu queria dizer que ele não só fala para algo no futuro. O Apocalipse, ele começa agora e ele já fala e ele já pode nos ensinar hoje. O Apocalipse, no fim das contas, no fim da história, ele é um livro de esperança, porque ele fala que o nosso rei vive para sempre e ele voltará para buscar a sua igreja. Amém. O fim dos tempos já começou. Isso está escrito lá em Marcos 1, capítulo 15. Quando Jesus ele começa a pregar o seu reino na terra, ele diz que o reino de Deus já é iniciado, o reino de Deus já começou. Por isso se arrependam. É essa forma que Jesus chega na terra e inicia o seu ministério. O reino de Deus já é inaugurado e já começou. O Apocalipse começa dizendo que tudo que está escrito nesse livro é uma revelação de Jesus Cristo. Uma revelação de Jesus Cristo, e isso destaca e diferencia ele, talvez, de outros livros. Porque João, quando escreve esse livro, ele não é iluminado de uma forma igual aos outros. Paulo, por exemplo, ele escreve as cartas para as igrejas, indicando às igrejas o que elas podem fazer, o que elas podem melhorar, e acreditamos, confiamos que isso tudo foi inspiração divina. Mas João aqui, ele é elevado numa visão. Ou seja, ele está escrevendo uma visão que ele teve. A Bíblia diz que João ele é levado aos céus e ele começa a descrever no livro de Apocalipse tudo aquilo que ele viu. E por isso que enfrentamos e vemos algumas figuras um pouco enigmáticas, porque não conhecemos muito bem o meio em que João escreve e nem, muito menos, o meio em que João é elevado aos céus. Quero exemplificar isso, tentando fazer com que os irmãos pensem que todos aqui cresceram em Petrópolis, vamos supor isso, ok? Que todos os irmãos cresceram em Petrópolis
e num contexto, numa realidade onde não existe internet, não existe televisão. Vocês, obviamente, não conhecem o mar, vocês não conhecem um navio, porque isso não é do contexto petropolitano. Então, vocês são levados num sonho, vocês são levados numa visão para o meio de um navio. Como vocês descreveriam esse cenário, todo esse contexto? Lembrem-se, vocês não sabem o que é navio, vocês não sabem o que é o mar, porque vocês nunca estiveram num navio, vocês nunca viram um navio, vocês não sabem o que é o mar. Ao tentar descrever, então, esse cenário, vocês, eu, petropolitanos, que nunca vimos um mar, talvez diríamos que o navio seria um caminhão que fica sobre as águas. Um caminhão muito grande que boia sobre as águas. Simplesmente para tentar fazer as pessoas que também não conhecem navios entenderem a linguagem. É como se fosse um caminhão bem grande sobre as águas. E nessas águas parece que vem como se fosse um russo vivo que vai chegando e passa por baixo desse caminhão. Vocês estão me entendendo? Vocês conseguem entender porque vocês conhecem caminhão, porque você conhece o russo petropolitano. Mas quando João ele escreve essa carta e ele diz o contexto que ele estava inserido, precisamos então nos esforçar para entender o contexto que João estava, para entendermos a figura que ele estava usando naquele momento. Só um segundo que esse negócio bloqueou aqui, gente, caramba. Eu de principiante, né? Eu sou seminarista ainda tenho desculpas. Como eu ia falando, então, vocês conseguem me entender e vocês conseguem imaginar o que eu estou falando, porque vocês sabem o que é um caminhão, porque vocês sabem o que são águas, mas vocês não conseguem entender exatamente o que eu estou descrevendo para vocês, porque teoricamente vocês não sabem o que é um navio, vocês não sabem o que é um mar, vocês não sabem o que é uma onda. Então João ele se esforça para, em seu contexto, fazer claro tudo o que ele estava vendo no céu. Então ele começa a descrever, ele começa a escrever tudo o que ele estava vendo. E ele começa dizendo então que uma porta se abre aos céus, e João é chamado para subir até essa porta, e uma voz que parece de uma trombeta o convoca para subir. E aqui é a primeira linguagem, uma primeira figura que a gente percebe, que é a trombeta. Não conhecemos muito trombeta, mas qual é o significado da trombeta no tempo de João? Naquele tempo, a trombeta era usada para mudar uma ocasião. Ou seja, quando um rei iria entrar num local, trombetas eram tocadas, porque a partir daquele momento mudava completamente o cenário e a situação. Antes podia ter bagunça, podia ter brincadeira, mas agora o rei está chegando. Ou seja, a trombeta toca e o momento muda, tudo é solene. A trombeta também toca quando a guerra começa. Antes, a paz, estudo, o que vai acontecer. Mas quando a trombeta toca, a paz acaba e o caos começa. A trombeta ela é marcada por uma mudança de realidade. Toda vez que uma trombeta toca, alguma coisa nova está por vir. E é exatamente isso que acontece nesse cenário. A trombeta toca, João escuta uma voz e o cenário agora é completamente diferente. João ele é elevado aos céus e ele vê o céu de uma forma diferente. Ele vê o céu, na verdade, da forma que ele realmente é. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite, a partir de agora, é que Deus não nos abandona. E por que isso? João começa a descrever o aspecto dessa visão que ele tem no céu, e a primeira coisa que ele destaca é o trono no meio desse local, do céu. E esse trono, existe alguém assentado nesse trono. E essa pessoa que se senta é semelhante à pedra de jaspe e à pedra de sardônio. E quando eu pesquisei o que essas pedras significavam e onde mais essas pedras estavam na Bíblia, eu encontrei em Êxodo, capítulo 28, a partir do versículo 17, diz assim: colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será esmeralda, safira e diamante.
A terceira ordem será de jacinto, ágata e amatista. E a quarta ordem será o de berílio, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Eu não sei se os irmãos perceberam aqui, mas as primeiras pedras que eu falei, na verdade a primeira pedra e a última pedra que eu falei, são exatamente as pedras que João viu naquele trono. E é interessante a gente pensar nisso, porque nesse texto de Êxodo, Moisés estava descrevendo como o sacerdote deveria se vestir. O sacerdote, naquele tempo, ele tinha uma função de levar a súplica do povo até Deus. Ele tinha a função de levar o que o povo sentia, o que o povo sofria até Deus. Ou seja, ele era o homem que se achegava até Deus. Inclusive, no Santo dos Santos, ele precisava entrar puro, ele precisava entrar da forma mais limpa possível, senão ele poderia, inclusive, morrer lá dentro, porque ele se achegava na presença de Deus. O sacerdote não é um homem qualquer, ele é um homem que ele precisa ser valorizado, inclusive em suas vestes. E por isso que em suas roupas ele tinha pedras preciosas. E essas pedras preciosas eram jaspe e sardônio, a mesma pedra que ele viu no trono no céu. Atributos que valorizam esse sacerdote estavam naquele trono. Em outro lugar na Bíblia, que essas mesmas pedras, no mesmo texto, são destacadas, é em Apocalipse 21, onde João ele fala sobre os alicerces de Jerusalém. E o jaspe é a pedra preciosa que sustenta as muralhas de Jerusalém, enquanto o sardônio é o alicerce que segura a nova Jerusalém, a sexta pedra citada por João. Essas pedras estão intimamente ligadas a duas ocasiões muito específicas. A gente vê que, primeiro, as pedras estão ligadas à expiação do pecado do povo diante de Deus e também ao alicerce da nova Jerusalém. Atribuições feitas por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é o nosso sacerdote, ele é o homem que veio à terra, ele também é o cordeiro que morreu por mim e por você, e ele inaugura o reino, ele é a peça fundamental do reino de Deus, o alicerce do reino de Deus aqui na terra. João ele está falando exatamente, fazendo uma alusão, talvez, aquele trono não aparecia qualquer um, mas aparecia Jesus Cristo sentado naquele trono. E é muito interessante perceber que, em meio ao céu, João descreve a grandiosidade de Deus não como uma coisa única, mas Deus se relaciona com o homem até em sua majestade. Pensando eu e você, meus irmãos, Deus ele é maior, ele é grande, ele é poderoso. Por que ele colocaria atributos humanos? Por que ele colocaria relações criadas entre nós e eles no céu? Ele pode acabar com tudo. Ele pode criar tudo perfeito. Ele pode criar tudo de novo. Mas não. Nos céus, o trono dele, existem coisas que ainda lembram o ser humano e que ligam o ser humano até Deus. Essa é a mensagem que João está trazendo aqui. Deus não nos abandona em momento algum. Em nenhuma possibilidade Deus pode nos abandonar, porque Ele não nega a si mesmo, Ele é fiel. E mesmo em seu trono no céu, Ele está revestido de glória, de poder, e Ele lembra de cada um de nós. Deus é grandioso. Deus é grandioso. E por mais que eu e você em alguns momentos nos esqueçamos disso, João vem para nos lembrar que Deus é grandioso. Tinha um tio meu, lá de Macaé, que todo ano ele me dava um presente de aniversário. E como vocês já devem ter percebido, eu gosto um pouquinho de futebol. E ele me dava uma bola de futebol todo ano. Podia acontecer qualquer coisa, mas 3 de dezembro, no dia do meu aniversário, eu ganhava uma bola do meu tio. Até que em determinado tempo, determinado ano, eu não lembro exatamente qual foi, eu não recebi uma bola no dia do meu aniversário. E aquilo me deixou triste. Passou 3 de dezembro, passou Natal, passou Ano Novo, e nada de eu receber o tão desejado presente, a tão desejada bola de futebol. Então eu encontro meu tio, depois do Ano Novo, ele vai visitar o meu avô, ele conversa com o meu avô, ele faz a visita, toma um café, e ele se arruma para ir embora, e eu ainda tinha um pouco de esperança, mas a bola não chegava. E a bola não chegava, ele entra no carro, ele se despede, e eu entendi que eu não ia receber o presente daquela vez. E aí, quando ele estava indo embora, ele abre a janela e fala: "Ei, toma a bola aqui." Naquele momento a minha tristeza sumiu. A minha preocupação foi embora.
Eu tinha grande receio e tristeza de não ganhar aquele presente, mas meu tio não se esqueceu de mim. Ele talvez guardou um momento especial ou tentou brincar comigo de uma forma não muito legal, mas no final eu recebi a bola e eu fiquei muito feliz com isso. Eu perdi as esperanças em algum momento, mas no último momento eu recebi o presente tão desejado. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Quando passamos por uma dificuldade em nossa vida, quando passamos por um problema, pensamos: Deus, onde o Senhor está? O que o Senhor aconteceu? O que o Senhor esqueceu de mim? Eu estou aqui passando por esse problema, por essa dificuldade. Cadê o Senhor, Pai? Eu estou aqui. Já passou meu aniversário, Pai. Eu achei que ia dar, mas ainda não deu. E quantas vezes eu e você carregamos esse peso em nossas costas por não conseguirmos alcançar algo que ainda não alcançamos? O que mais vejo hoje em dia são jovens revoltados, são pessoas revoltadas com a forma que cresceram, com a forma que aprenderam sobre a vida. Pessoas maltratadas por pais, pessoas maltratadas por avós, na escola, enfim, pessoas que sofreram bullying. O que eu mais vejo hoje em dia são jovens que não têm esperança nenhuma na existência de Deus, porque tanto sofrem em sua criação, tanto sofrem buscando uma profissão, buscando qualquer coisa que seja, e não encontram sentido e não encontram alegria. É uma tristeza muito grande pensar que todas essas masmorras da nossa vida e todos esses problemas nos afastam de Deus. Mas nunca é culpa de Deus. Todos esses problemas que surgem e problemáticas que atrapalham a nossa vida de seguir uma vida boa, de uma forma tranquila e agradável, são geradas por causa do pecado. Um homem, em algum momento, quis se afastar de Deus, e nesse momento, o sofrimento entrou no mundo. E nesse momento, eu e você passamos a sofrer com tudo que não alcançamos, com todos os objetivos que não conseguimos alcançar. E a partir desse momento, o sofrimento toma conta da nossa alma, toma conta da nossa vida. E se nos deixarmos levar, esquecemos que Deus é maior e que Deus não nos abandona. Deus é maior e Deus não nos abandona. A convicção de ter Jesus como nosso Senhor e Salvador nos dá a certeza que Ele jamais nos abandonará. Mesmo em seu trono de graça, mesmo reinando nos céus, Deus é grande, Deus está acima de nós e Deus nos supervisiona. O que havia ao redor do trono, quando João estava falando e descrevendo, ele diz que parece ser um momento, porque ele fala que trovões, vozes e relâmpagos aparecem. Então parece que ele está descrevendo talvez uma solenidade. Ele inclusive diz frases, ele escreve frases que estavam acontecendo no céu naquele momento. Existiam 24 anciãos. E a gente aqui não sabe muito bem o significado desse número 24. Alguns estudiosos vão dizer que são 12 patriarcas ou profetas do Antigo Testamento, mais os 12 apóstolos do Novo Testamento. Mas a gente não tem como com certeza dizer se é isso ou não. Outros vão dizer que esses 24 anciãos são anjos que auxiliam Deus, embora Deus não precise de ajuda, mas são anjos que auxiliam Deus na forma de reinar e reinar de forma geral o universo. Todavia, podemos concluir que esses seres, mesmo não sabendo exatamente a quantidade e o motivo da quantidade, mas esses seres são seres respeitados. A palavra usada para anciãos é a palavra presbíteros no grego. E essa palavra, em todas as vezes que ela é utilizada na Bíblia, ela tem um sinal e ela tem uma denotação de importância. Não é qualquer um que é o presbítero, mas ele é um ancião, ele é um líder, ele recebe um cargo e as pessoas respeitam ele. Normalmente, inclusive, é uma pessoa mais velha. Esses 24 anciãos tinham seus próprios tronos e todos eles tinham uma coroa em sua cabeça. Isso até faz sentido, porque se eles são respeitados, se eles são 24 pessoas, 24 homens, 24 anciãos que são relevantes, que têm cargos importantes, as coroas justificam isso mais ainda.
relâmpagos e trovões e vozes saíam do trono. Tochas de fogo que representam os 7 Espíritos de Deus estavam acesas. E um mar de vidro semelhante ao cristal se fazia em todo esse cenário que João escrevia. Bom, tochas, relâmpagos, trovões e vozes é a forma que Deus se comunica com o povo desde o Êxodo. Quando Deus se apresenta para o povo peregrinando no deserto, Deus se apresentava dessa mesma forma. As tochas de fogo, a própria Bíblia já diz o que elas representam, que são os 7 Espíritos de Deus. E depois João fala sobre o mar de vidro, semelhante ao cristal. E é mais uma vez aqui João tentando escrever, tentando explicar o que ele estava vendo, sem ter a plena convicção do que ele estava vendo. Porque ele fala que é como se fosse um mar de vidro, como semelhante a um mar de cristal. Então a gente não pode ter certeza do que significa esse mar de vidro e esse cristal, mas podemos concluir que se é um mar, um oceano, temos a propriedade de falar que é um grande local, que é um cenário grandioso, porque é isso que o oceano é. O cenário enorme que está diante de João é um cenário grandioso. E a partir do versículo 6, da parte B, ele começa a descrever sobre 4 seres viventes. Um é um leão, o outro o novilho, outro o homem, e o quarto uma águia que parece que está voando. Esses seres se parecem muito com os serafins descritos em Isaías capítulo 6 e nos querubins em Ezequiel capítulo 10. Diz assim Ezequiel 10, 14. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de um querubim. O rosto do segundo era o rosto de homem. O rosto do terceiro era de leão. E do quarto, um rosto de águia. Em Isaías 6, versículos 1, 2 e 3, diz assim: no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com as outras 2 voava. Os irmãos podem perceber aqui uma certa semelhança entre esses 4 seres viventes que João descreve, com Ezequiel e com Isaías. Uma semelhança que eu não posso dizer ao certo que são os mesmos seres viventes, mas uma semelhança que certamente chama a atenção. Não há nenhuma evidência que são os mesmos seres vivos, mas não podemos negar que se parecem. Alguns estudiosos vão dizer que esses 4 seres viventes são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas também não temos a certeza e não podemos dizer que isso é verdade absoluta. Esses 4 seres viventes também, existem ideias de que eles podem representar a natureza em suas 4 formas. O leão sendo uma natureza selvagem, o novilho sendo um animal mais doméstico, a águia, um animal que voa, e o homem. Independente do significado desses 4, não é isso que eu quero que vocês se prendam, mas eles mostram para a gente algo que independe do que eles de fato significam. Esses animais, esses seres vivos, eles tinham 6 asas e eles eram repletos de olhos. Asas com significado de velocidade, de rapidez, de locomoção, e os olhos, as asas como um significado de rapidez, locomoção, e os olhos como um significado de inteligência e de sabedoria, como se eles pudessem ver tudo ao mesmo tempo. Embora fossem, parece que muito superiores a nós, eles não cansavam, e dia e noite eles proclamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Por mais poderosos que esses 4 seres viventes eles fossem, a grandiosidade de Deus ainda supera eles. Eu fico imaginando esses seres com 6 asas, repletos de olhos, com uma face que certamente nos deixaria talvez com um pouco de medo ou com um pouco de caramba. Mas mesmo esses seres vivos, dotados de tanta habilidade, de tanta inteligência, de tanta superioridade, se rendem aos pés de Deus.
E é exatamente esse o sentido do texto. Porque esses 4 seres vivos, eles se rendem aos pés de Deus. Toda a natureza e tudo que há na terra e fora da terra estão debaixo da supervisão de Deus. Meu avô Edivar, que talvez muitos dos irmãos aqui conheceram ele me contava uma história um tanto quanto engraçada. Dizia ele que não gostava muito de estudar, que matava a aula para fazer bagunça e jogar futebol. E sempre foi uma dor de cabeça para os pais dele a forma como ele levava os estudos. Até que ele mudou o seu curso, ele foi cursar em outro lugar, em outra ocasião, e ele começa a se destacar. Ele ficou todo feliz da vida, e toda vez que terminava uma prova e recebia o resultado, ele chegava em casa dizendo: pai, eu fui o 3º melhor da turma. Eu mudei a minha vida, agora eu sou estudioso. E vovô Edmundo, o pai do meu avô, feliz da vida com seu filho que tinha mudado de rumo. Agora meu filho não é mais aquele menino que falta aula para jogar bola. Agora meu filho é estudioso. Agora meu filho quer alguma coisa com a vida, né? E aí meu bisavô, o pai do meu avô, ficou muito feliz e o tempo passou e meu avô se destacando, passando quase um ano e meu avô se destacando, até que seu Edmundo, ele encontra um dos professores na rua e ele vai perguntar com toda a alegria: e meu filho, hein? Está em 3º lugar, o moleque é bom, não é? E aí o professor falou assim: ele é bom sim, mas só tem 3 pessoas na sala. Então ele estava se destacando, que é uma beleza. Estava em 3º lugar de verdade, ele não mentiu. Mas o 3º lugar era o último. E eu fico pensando na cabeça do seu Edmundo, do meu bisavô, nesse cenário. Se ele ficava com raiva, se ele ria, eu não sei como é que foi aquela situação. Mas a ideia aqui é que o seu Edmundo, o meu bisavô, ele não tinha uma supervisão da situação como Deus tem. Ele sabia só metade, ele sabia só um pedaço. Então, ele se alegrou com a notícia do filho, que não foi mentira, tá bom? Ele ficou em 3º lugar. O problema é que só tinham 3 pessoas. E por isso ele ficou completamente... Ele se preocupou de novo, né? Ele precisou voltar a ficar preocupado. Mas a supervisão de um pai, a supervisão de um pastor, a supervisão de um chefe, a supervisão de qualquer pessoa, nem se compara com a supervisão que Deus pode dar para mim e para você. Somos falhos, deixamos passar as coisas, sabemos as coisas pela metade, mas Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu entendimento, Ele conhece a mágoa que atinge você, Ele sabe da sua tristeza, e Deus supervisiona tudo isso que tem acontecido. E quando eu e você, mais uma vez, nos distraímos com os problemas da vida, nos afastamos da vontade de Deus e esquecemos da grandiosidade dEle e que Ele sabe de todos os nossos problemas. E quando louvamos a Deus apenas quando estamos bem, condicionamos o nosso louvor a Deus. E quando condicionamos o nosso louvor a Deus para qualquer ocasião, estamos usando Deus como mero apetrecho. Estamos usando Deus para alcançar alguma coisa. Ou cultuamos a Deus quando estamos bem, ou não vou cultuar a Deus. Eu só vou louvar ao meu Deus se eu estiver bem. Isso é objetificar Deus. Isso é tornar Deus um objeto. Mas Deus não é um objeto, porque Ele é digno, Ele é todo poderoso de receber todo louvor, toda honra e toda glória, independente do momento em que eu e você vivemos. Se você está mal, se você está triste, se você está ruim, se você está bem, se você está feliz, se você está rico, se você está pobre, Deus precisa ser louvado pelos seus lábios, pelas suas ações, porque Deus é Deus e ponto. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é maior que todos e Ele continua supervisionando a minha e a sua vida. Ele conhece o seu coração e Ele quer que você
tenha certeza disso. O terceiro ponto e último ponto dessa noite é que Deus nos supre. O texto continua dizendo sobre a forma que esses 24 anciãos respondiam a esse cântico e a essas palavras que os 4 seres viventes diziam. Mas é muito interessante destacar que esses 24 anciãos, eles, na minha versão, depositam a coroa que eles usavam diante do trono. Vou fazer igual o pastor Wellington aqui agora. A versão de vocês depositam o que diz? Qual é a palavra que usa aí? A minha diz depositam. Lançavam. Mais o quê? Tiravam. Atirava. Mais alguma? Depositam, lançavam, atiravam. A palavra aqui é a palavra balousim em grego. E ela é usada em Mateus 13:42, que diz assim: e lança a luzão a fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. A mesma palavra que os anciãos tiravam a sua coroa e jogavam e lançavam diante do trono, é a mesma palavra que Jesus, quando está falando sobre a parábola do joio e do trigo, ele fala que lança a loizão. Esse português aqui está bem arcaico, mas lança a loizão, o joio na fornalha de fogo. E é muito interessante a gente pensar que esses 24 anciãos, eles tiravam as suas coroas, que eles não depositavam com cuidado para não estragar a coroa, ou com receio de poder pegar a coroa de novo. Esses 24 anciãos, diante do trono de Deus, eles tiravam e eles lançavam as suas coroas diante do trono de Deus. E isso mostra que eles tinham plena convicção e certeza do que estavam fazendo. A sua atitude não quer dizer medo ou insegurança, mas eles faziam isso com certeza e convicção que eles deveriam abandonar o seu posto, abandonar a sua coroa e lançá-la para o trono, porque Deus é o único capaz, Ele é o único digno de receber aquela coroa, Ele é o único capaz de ser o verdadeiro Rei dos Reis. Ao tirar a coroa e ao lançar e ao atirar a coroa diante daquele trono, aqueles 24 anciãos estão falando em suas atitudes que eles não precisam da sua majestade, eles não precisam de louvor, eles não precisam de nada, a não ser aquele que estava assentado no trono. E eles continuam dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O Senhor Deus criou tudo perfeito, mas o homem não quis seguir o plano de Deus. E quantas vezes, mais uma vez, eu e você não nos afastamos do plano de Deus? Todas as vezes que nós falamos de Deus por nossa própria vontade, ou seja, tomamos o lugar de Deus na nossa vida, estamos transformando esse texto aqui e dizendo: eu sou digno, eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o Deus, eu tenho a honra, eu tenho a glória e eu tenho o poder para decidir o que eu quiser. Todas as vezes que eu e você nos afastamos de Deus e fazemos isso, é exatamente isso que estamos falando. Eu tenho poder para escolher as minhas coisas. Eu sou digno de escolher o meu caminho. E eu vou trilhar o que eu bem entender e fazer o que eu quiser. Dizer que o Senhor é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória, mas não tirar a nossa coroa e lançá-la com vontade, sem êxito, arremessar a nossa convicção, tendo a plena certeza que Deus é o único capaz de suprir as nossas necessidades, seremos como hipócritas, que viemos à igreja, que cantamos, que oramos, que abraçamos os irmãos, mas quando voltamos para a nossa casa, continuamos a fazer aquilo que bem entendemos, continuamos a fazer o que bem queremos,
E é exatamente isso que João vem nos alertar. Porque não devemos louvar a Deus em algumas circunstâncias apenas. Nós devemos entregar as nossas coroas, as nossas convicções e termos a plena certeza que Deus pode nos suprir. Que Deus pode suprir a minha esperança, que Deus pode suprir a minha alegria e que Deus pode suprir qualquer coisa que esteja diante de mim. As coroas não importam, a única coisa que importa é o Criador. Isso me faz lembrar de Lucas capítulo 10, onde Jesus ele vai jantar, ele vai ter uma refeição na casa de Marta e de Maria. E naquela história, Marta estava toda preocupada, cuidando da casa, fazendo várias coisas. E Maria não estava ajudando Marta da forma que Marta achava que deveria ser cuidada. Então Marta, ela repreende, ou ela então chama a atenção de Jesus e diz assim: Senhor Deus, Jesus, tem como você pedir aí para Maria me ajudar? Porque eu estou aqui toda atolada, fazendo várias coisas. E Maria está aí, no bem bom, sem fazer nada. O que Marta estava querendo dizer era mais ou menos: Jesus, o meu problema é muito maior do que o de Maria. Jesus, olha o meu problema aqui, porque ele é mais importante que o de Maria. Tem como você pedir para Maria vir aqui e me ajudar? Jesus estava ali e isso era o que mais importava. Mas Marta não conseguia perceber isso. Maria conseguiu aproveitar, Marta não. E os 24 anciãos, quando se esvaziam de sua vontade, por mais boas e por mais bonitas que sejam, como acredito que até de Marta era uma boa vontade de querer ajudar, de querer fazer uma coisa legal, mas não era aproveitar a presença de Deus. E quando eu e você até tentamos acertar, mas esquecemos de Deus, e fazemos isso não pelo motivo certo, temos que melhorar. Temos que rever a nossa concepção e precisamos acertar os nossos caminhos, endireitar os nossos passos para andarmos em direção a Deus. Marta precisava abrir mão de suas convicções e aproveitar a presença de Jesus em sua casa. E isso não pode ser um argumento para a gente abrir mão de nossa responsabilidade, não. Mas é um convite para abrirmos, Isso é um argumento para você assumir a sua responsabilidade diante de Deus com maturidade. Os 24 anciãos lançaram as suas coroas como se não fossem nada. E Marta é desafiada a abrir mão de tudo que ela fazia para ser suprida por Deus. Deus, Jesus, quando ele vira para Marta, ele queria, na verdade, que Marta aproveitasse aquele momento. E como seria bom se Marta dissesse o que esses 24 anciãos falaram: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Quem dera se Marta pudesse dizer isso naquele momento. Quem dera eu e você falarmos isso em todos os momentos da nossa vida. Deus não nos abandona. Deus supervisiona tudo o que fazemos, o que falamos. Ele conhece o nosso coração e Deus nos supre, porque Ele é digno e Ele é o Senhor e Deus nosso. Eu não sei há quanto tempo você não sente alegria no Senhor, apenas em Deus. Eu não sei o que passa pela sua vida, e eu não sei quais tribulações têm atordoado o seu coração e a sua alma.
Mas eu preciso te perguntar: grandes coisas fez o Senhor por nós? Você tem se alegrado? Você tem se alegrado diante de Deus? Eu queria te convidar a ficar em pé, toda a igreja, para que a gente possa orar a Deus e pedir a Deus que Ele possa restaurar a nossa alegria. No início da mensagem, dissemos juntos que enquanto há vida, ainda há esperança. Você pode repetir isso? Enquanto há vida, a boa notícia do Evangelho, a boa notícia que João traz para mim e para você, é que Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Jesus está vivo. E enquanto Ele estiver vivo, ainda há esperança. Jesus Cristo é o melhor de Deus para a nossa vida. Ele vive e reina hoje nos céus. E Ele sempre irá reinar. E eu preciso lhe perguntar: você quer que Jesus reine em seu coração? Você quer que Jesus restaure a alegria do seu coração? Eu te convido a vir até aqui na frente. Se você quer ter essa alegria restaurada por Deus, se você há muito tempo não sente essa alegria que só vem de Jesus, porque os problemas da vida te afastaram, porque as preocupações do seu trabalho, a separação de um membro da sua família te afastaram da alegria de Deus. Que eu preciso lhe perguntar: você quer ter essa alegria restaurada? Vem aqui à frente. Deus não nos abandona. Deus, Ele conhece o seu coração. E Deus supre todas as nossas necessidades. Quando foi a última vez que você se alegrou por estar com o Senhor? Vem aqui à frente para eu orar com você, para que juntos nós possamos novamente nos alegrar com o Senhor. Vem aqui à frente. Ainda há tempo. O Senhor Deus te chama para que você possa voltar e se alegrar com o Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel e o Senhor nos dá a oportunidade e o privilégio de termos a plena convicção que o Senhor reina e que o Senhor transborda a nossa vida, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona e porque temos a plena convicção de que o Senhor jamais nos abandonará. E todas as vezes que nos afastamos, em algum momento nos esquecemos disso. Obrigado porque o Senhor nunca deixou de nos proteger. O Senhor nunca deixou de supervisionar a nossa vida. E obrigado porque o Senhor é maior que todas as coisas e até hoje tem nos protegido. Obrigado, Pai, porque precisamos de Ti e entendemos hoje que o Senhor supre as nossas necessidades. Independente do problema que vivemos, independente da dificuldade que estamos passando, nós podemos ter a plena convicção, ter a plena certeza que o Senhor supre a nossa vida. E graças a Deus, e graças ao Senhor, e graças a Jesus Cristo, podemos dizer que Tu és digno, o Deus Todo-Poderoso que vive para todo sempre. E toda glória, e toda honra, e todo louvor devem ser dadas somente a Ti e a mais ninguém. Por isso, estamos hoje aqui essa noite, mais uma vez pedindo para o Senhor restaurar a alegria em nosso coração, restaurar a esperança em nosso coração, que talvez tenha se perdido por alguma dificuldade. Mas o Senhor, Pai, o Senhor restaura a nossa vida. Faça morada em nosso coração.
Obrigado porque o Senhor é presente e o Senhor vive, Pai. Em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Leve-nos para casa em segurança e abençoe a nossa vida diante de qualquer dificuldade que possa vir a aparecer ainda. E que nós possamos sempre ter em mente, ter a certeza de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor nos protege, nos supervisiona e que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a minha vida e a vida de cada um aqui que sente que precisa ter a alegria restaurada por Ti. Em nome de Jesus. Leve-nos para casa em segurança. E que nós possamos ser incomodados ainda mais durante a semana sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço em alguém que está do seu lado e fala assim: